bem-vindos a mais um vídeo aula do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema do vídeo é dedução do método de Euler. Então, gente, o objetivo do método de Euler é obter uma aproximação para a solução do problema valor inicial dado nessa forma aqui. Y' de f é igual a f de ty, onde esse t varia entre a e b, e a condição inicial é que y de a vale alfa, ou seja, nossa solução, né, desse problema valor inicial ela vale alfa no ponto A. O método não produzirá uma solução no contínuo, ou seja, não vai produzir uma função, mas sim aproximações de y geradas em valores chamados de pontos da malha no intervalo AB, ou seja, a gente vai construir um certo pontilhado, onde esse pontilhado vai estar próximo, né, da nossa solução, da nossa função solução, tá certo? A gente vai entender melhor isso no próximo vídeo, quando a gente falar da interpretação geométrica. A gente vai fazer um exemplo e vai fazer a interpretação geométrica desse exemplo, para a gente entender isso melhor. Então, gente, ó, aqui precisamos fazer uma consideração que vai ser útil não só para o método de Euler agora, mas para os métodos que virão mais à frente, que é como nós vamos estar pegando essa malha no intervalo AB. Que é o seguinte, ó, dado um inteiro n, consideremos a malha dado por isso aqui. TI vai ser A, que é o extremo inferior, né? Mais I vezes H, onde esse I varia de 0, 1 até N, certo? Em que H necessariamente tem que ser B menos A sobre N, ou seja, esse N vai ser, na verdade, a quantidade de subintervalos dessa malha. E também, né, que se eu pegar dois pontos aqui, dois TIs gerados aqui consecutivos e subtrair eles, eu vou ter essa diferença H aqui. Se eu pegar um ponto menos o anterior, essa diferença vai dar H. Esse cara é chamado de tamanho do passo, esse H aqui, tá certo? Então aqui no quadro a gente vai fazer a dedução do método de Euler, tá certo? Então aqui está o PVI considerado, uma notação que a gente utiliza lá em equações diferenciais, inclusive, tá certo? A gente costuma escrever dessa forma aqui. Além disso, a nossa malha, né, coloquei aqui também as propriedades que ela tem, o TI ela vai ser gerada dessa forma, o H é B menos A sobre N, né, e o I varia de 0 até N. Então, as mesmas considerações que a gente fez ali no slide. O que acontece, gente? Olha, para a gente poder fazer essa dedução do método de Euler, a gente vai precisar do polônimo de Taylor de ordem 2. Então, eu vou escrevê-lo aqui, só para a gente, na hora que for escrevendo aqui, a gente ir associando. Então, já foi mencionado aí na playlist de cálculo numérico versão tecnológica. Acho que lá quando a gente falou do método de Newton. A gente vai falar aqui de novo. Ó. Então, o f de x, uma função f de x, ela pode ser expandida em torno do ponto x0 da seguinte forma. Ela vai ser f de x0 mais x menos x0, f' de x0, mais x menos x0 ao quadrado sobre 2, f duas linhas. Aí, como eu só vou até a ordem 2, existe um que sim, né? Entre x e x0, de modo que toda a parte infinita da série de Taylor, ela pode ser condensada nesse único carinha aqui. Né? Esse cara aqui é o chamado erro do polinômio de Taylor. Né? No caso de ordem 2. Né? Então, quando eu falo que o polinômio tem ordem 2, é porque o termo de erro dele tem ordem o quê? 2, que é o quadrado aqui dessa potência, ou a derivada, no caso. Certo? Então esse é o erro. Então a gente vai expandir a minha solução desse problema de valor inicial aqui, minha solução y de t, em torno de um polinômio, né, em torno de um certo ponto. Mas vamos utilizar um polinômio de ordem 2. Nesse caso a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai repassar esse f para y, que a minha função agora é y e não mais f, tá certo? Pelo menos pensando que a solução desse PVI é um y de t, viu? Então estamos considerando isso. Claro que essa f aqui é uma forma de escrever esse y', então não confundir essa f aqui com aquela f de lá, tá certo? Até porque essa aqui é de duas variáveis, né? Então nós temos o seguinte, vou repassar isso aqui para um y, esse x eu vou imaginar como se fosse um certo ponto da malha, e esse x0 como se fosse um ponto anterior. Eu posso fazer isso, eu posso estar expandindo um certo ponto em torno do anterior a ele, pensando nessa sequência aqui, ó, que a gente vai gerar de pontos. Tá certo? Então, a gente vai repassar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Consideremos a expansão, ou o polinômio de Taylor, melhor, né? Polinômio, né? De Taylor de ordem 2 da solução y de t de 1.
Então, claro, essa aqui é uma equação diferencial, ela admite essa solução. A gente supõe ela teórica aqui mesmo. A gente não conhece, nem vai precisar dela, mas na expansão a gente precisa. Então, o que acontece? Então, eu vou ter o seguinte, ó, y de ti mais 1 vai ser y de ti, né? Então, estou fazendo esses repasses, tá certo? Mais ti mais 1 menos ti, vezes y' de ti, mais ti mais 1 menos ti sobre 2 ao quadrado, y duas linhas de um certo que se i, onde nesse caso aqui, ó, aqui eu falei que o que se i está entre x e x é, porque eu não sei qual o maior dos dois para estabelecer o intervalo, mas aqui, esse que se i, ele pertence ao intervalo ti mais 1, porque necessariamente, olhando para essa forma aqui, o ti mais 1 é maior do que o ti. Então pronto, eu sei que não só está entre, como esse aqui é o menor e esse aqui é o maior, e o que se está aqui dentro, certo? Então o que acontece, gente? Olha, essa expressão aqui, beleza, até aqui só escrita. Então a gente vai modificar ela um pouquinho para ficar mais fácil da gente trabalhar, que é o seguinte, esse carinha aqui, essa diferença aqui, ela vale quanto? Ti mais 1 menos ti, são dois pontos consecutivos da malha, vale H. E além disso, eu não vou usar essa coisa aqui, y', eu vou usar esse lado de cá, ó, que normalmente é conhecido na equação diferencial. Na hora que a gente for fazer o exemplo, você vai ver isso. Então, ó, então tomando, né, eu vou chamar aqui de 2, ó, ou melhor, né, substituindo, né, A é igual a TI mais 1 menos TI, ou seja, eu vou pegar esses termos aqui, essa diferença, e jogar H, e y' de TI, né, que aparece ali também, eu vou jogar o lado de cá, ou seja, o F de TI, Y de TI, né, isso aqui é quem? É exatamente o que? O y' aplicado a TI. Tá certo? Então eu vou usar esse cara e esse cara aqui. Tá certo? Nessa equação aqui, eu vou reescrevê-la. Então esse cara vai permanecer o mesmo, esse cara vai permanecer, agora aqui vai mudar e aqui vai mudar também, e esse pedacinho vai mudar. Vai ficar assim, ó. Y de TI mais 1 igual a Y de TI mais H vezes, aí onde eu tenho y de TI aqui, ó, y', eu vou usar isso aqui, ó. Aqui, ó, a equação diferencial vale isso, né? Então eu vou usar assim, f de TI, y de TI, mais h ao quadrado sobre 2, h ao quadrado sobre 2. Aqui eu não vou mexer não, porque como é o termo de erro, assim como nós fizemos no método de Newton, nós vamos desconsiderá-lo, certo? Eu vou chamar isso aqui de 3. Então, nesse caso, ó, desconsiderando o termo h ao quadrado sobre 2, y duas linhas, de que se i de 3, e admitindo ômega i aproximadamente igual a y de ti, para i igual a 0, não, 0 não, 0 não precisa, porque 0 vai dar exato, né? 1, 2, até n, temos que, né, 3 pode ser reescrita, temos, né, aqui, isso aqui, ó. Então aqui eu vou escrever assim, ó, y de ti mais 1, aqui é índice, viu? Desculpe botar esse 1 muito grande. Eu vou chamar ele de ômega i mais 1. Vai ser o quê? Porque assim, ó, teoricamente, se eu cortar esse cara aqui e mandar ele para 0, isso aqui vai virar aproximado, se eu tirar isso aqui, né? Então a gente pode admitir, para a gente não precisar escrever isso aproximativo, fazendo no método de Newton, já botar essa igualdade aqui, ó. Ômega i. Ou seja, aqui agora são só aproximações disso aqui. Mais HF de TI, ômega i. Claro que o i variando de 0, 1 até n menos 1.
tá certo? Então a gente começa, quando o I for 0, o ômega 1 vai ser achado a partir de ômega 0. Claro, nesse caso, o ômega 0 ele é alfa. Por isso que aqui eu disse que a aproximação ela não precisa funcionar em 0, porque em 0, o y de t0 ele é exato, ou seja, o ômega 0 coincide com o y de t0, mas os outros vão haver uma diferençazinha, tá certo? Isso aí na hora do método a gente entende. Então pronto, aqui nós temos a fórmula, né, do método de Euler, tá certo? Nossa equação. Aqui, gente, olha, só para fazer uma consideração, né, porque às vezes pode ficar meio estranho a gente botar igualdade aqui, é que é o seguinte, quando eu retiro aquele termo de erro dali, eu fico com isso aqui, ó, y de ti mais 1, fica aproximadamente y de ti mais hf de ti, ômega, y de ti, né? Ainda não tem um ômega aqui não. Então, se eu retirar o termo de erro, ó, tinha uma coisa aqui, mas eu cortei. Então, necessariamente, tirando ela, aqui eu não tenho mais a igualdade. Então, o que eu faço? Eu repasso esse cara para esse e repasso isso para esse para dizer que eu tenho a igualdade. Ou seja, aqui são só aproximações desses caras. O ômega i para i maior que 0, no caso de 1 até o n menos 1, ele vai ser uma aproximação desse cara, assim como esse cara aqui vai ser a aproximação desse cara. Tá certo? Isso aí vai ficar bem entendido na hora que a gente fizer o exemplo e entender ele geometricamente, tá certo? Então, tá aí a dedução do método de Euler. Vamos só olhar ali no slide, né, para a gente ver se tem alguma informaçãozinha a mais, né? Às vezes pode ter alguma coisa que eu não fiz alguma consideração, né? Então, nós temos aqui o seguinte. Então, considerando além disso a forma de Taylor e que a solução, né, y de t, né, seja única com y, duas vias contínuas. Claro, isso aí a gente meio que não falou, mas assim, né? Vamos relevar aí. Então, para cada i de 0, 1 até n menos 1, nós podemos escrever esse polinômio dessa forma. Ou seja, nós temos aqui a fórmula de Taylor para a ordem 2. Então, aqui é o termo de erro dela. Claro que se, nesse caso, que se vai estar entre ti e ti mais 1, onde aí nós sabemos que o h, né, sendo ti mais 1 menos ti, nós temos o seguinte. Nós podemos reescrever esta equação aqui dessa forma, certo? E além disso, a gente pode fazer o seguinte, né? Se a gente considerar que vamos voltar aqui na nossa equação, né? Ó, isso aqui, ele vem dessa parte, foi o que a gente fez ali no quadro, ó. Vamos voltar aqui no slide, ó. Opa. O y, linha de ti, vai ser o f de ti, y de ti. Tá certo? Então, essa segunda parte que eu dividi em duas lá no quadro eu já fiz mais direto, né? Eu já peguei essa parte aqui e essa já fiz direto, pulei direto para cá. Então, a mesma ideia, certo? Só voltar o vídeo que você vai entender. Então, considerando a partir daqui de novo, nós temos o seguinte. Se a gente ignorar o termo de erro, que é esse cara aqui, nós vamos obter o seguinte, aproximações ômega i do y de ti, porque tirando o termo de erro, obviamente, eu não vou ter mais a igualdade aqui, foi o que a gente fez ali no quadro. E essas aproximações vão funcionar de 1 até n. Então, segue daí o método de Euler, como a gente fez, certo? Ômega 0 é alfa, e aqui eu vou ter ômega i mais 1 é ômega i mais hf de ti, ômega i, variando de 0, 1 até n menos 1, certo? Quando eu chego no n menos 1 aqui, na verdade que eu jogo aqui, ó, n menos 1 mais 1 dá n, ou seja, é o último cara, eu estou achando, então, o que ela vale aproximado lá no b, que é o último ponto do intervalo, tá certo? Eu espero ter entendido. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários, mas vamos para o próximo vídeo, que é isso que você vai entender direitinho, que a aplicação desse método aqui era bem tranquila, tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido, tenham gostado, muito obrigado, até a próxima.